Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Ben. Olha, gente, esse é o episódio 22 de 2025 e eu tenho uma convidada querida, amada, uma grande amiga, Adna Andrade. É isso aí, especialista em vendas. Ela é mentora também e vou te dizer, é esportista, triatleta. É isso aí, é maratonista 42K. É isso que você ouviu, 42K. Então eu quero aqui chamar ao nosso palco minha querida amiga Adna. E aí, bem, é uma honra estar aqui. Eu sou muito sua fã. Adoro sua energia, adoro o seu trabalho. Que bom que a gente está aqui tete a tete, até porque nós nos conhecemos online. Verdade. E eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando esse momento com você, para que a gente seja transmissor de uma mensagem para essa luta que a gente sabe, esse desafio que é ser vendedor. Muito... Ai, Adna, que gostoso. Olha, gente, a Adna, ela tá morando em São Paulo agora. É isso, Ben, eu imigrei e veio aqui buscar as oportunidades nessa megalópole aqui, que eu já estou há 36 anos. Que eu vim menino, eu vim 18 anos para São Paulo, Adna. Nossa. Gaúcho de Porto Alegre, com 18 anos eu fiz assim, olha, eu sou mais um imigrante de São Paulo e eu só posso dizer uma coisa para você, vale a pena. Vale a pena. E então seja muito bem-vindo a São Paulo, mesmo não sendo paulista, Já é. eu desejo boas-vindas a você e que você seja muito feliz aqui. Obrigada, bem. Bom, me diga então, maratonista 42K, triatleta. Pessoal, você sabe o que é triatleta? Fala para nós o que é ser uma esportista de alta performance. Conta para mim. Bem, a minha busca pelo esporte, na verdade, foi um encontro quando eu comecei a entender que para sermos bons profissionais, nós precisamos ser bons como pessoa. E que a gente só é bom para o outro quando a gente é bom para a gente. Porque às vezes a gente se pega com pessoas tão duras, tão amargas e a gente julga ao invés de acolher. E por que isso acontece? Porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Então, a minha busca pelo esporte, bem, ela veio quando eu percebi que eu só tinha capacidade de cuidar do outro quando eu cuidasse de mim. Que às vezes a gente fala assim, no profissional eu sou de uma forma, no pessoal eu sou de outra. Não se engane. As nossas emoções, quando ela vem, a gente consegue gerenciar. Mas a gente não tem como deixar de sentir. E o esporte, o que é que tem por trás do esporte? O esporte é disciplina, bem. Não é legal acordar cedo, não é legal comer bem. Bom é comer chocolate, um prato gostoso. de macarrão. Isso é que é gostoso. Mas a gente precisa entender que quando adulto, quando a gente precisa desenvolver o nosso potencial de profissional, a gente precisa se desenvolver como gente. E quando a gente se pega no papel de treinador, de mentor, ou seja, conduzir outras pessoas, a nossa responsabilidade é maior. Porque é fácil você conduzir o outro bem por aquilo que você diz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Outra coisa é você conduzir o outro porque você pode olhar no olho dele, como diz minha mãe, seja macho, seja homem, olhar no olho dele e dizer assim, faz, vive, porque eu passei por esse processo. Então, o esporte ele foi um encontro comigo mesma para entender que, enquanto profissional, eu só ia conseguir desenvolver o meu potencial enquanto eu me descobrisse como pessoa, enquanto eu me amasse, enquanto eu me encontrasse com a minha solitude, que a minha felicidade, ela está dentro. Às vezes, a gente vê muita... E não é que isso não seja importante. Muitos treinadores falando sobre observar o como se veste, o como se comporta. Mas, bem, você pode estar com sua melhor roupa, se dentro você não estiver bem, de nada adianta. Verdade. Então, é sempre o esporte, ele me traz esse encontro comigo. É o meu momento e a minha responsabilidade comigo. Com você mesmo. É o teu Isso. momento. Eu adorei. É diferente solidão de solitude. Total, né? bem. Solitude é o teu momento consigo mesmo. Sabe qual é o meu momento de solitude? Qual é? É quando eu tô cuidando das minhas plantinhas. Eu adoro frutíferas, eu adoro as minhas orquídeas, eu adoro treinar também, viu, gente? E eu sou um beach tenista de alta performance. Eu tenho Renegade e Copo Stanley. É isso aí. Então, e adoro musculação, né, gente? E gosto de cross-training. Gosto de performance, gosto de calistenia. Mas olha que legal isso. Então, não sei se você que está aqui nos acompanhando tem o teu momento de solitude. O que você gosta? A leitura do bom livro, ouvir uma boa música, a caminhada, a corrida. E já vou dizer aqui para você que está nos acompanhando, aqui no Instagram,
ou no YouTube. Nós temos no YouTube o conteúdo na íntegra e cortes muito legais aqui no Instagram. E já segue a Adna e o Ben também, porque olha, gente, esse conteúdo é para você. É isso mesmo, para você que é vendas, que não é de vendas, porque nós vamos falar não só de vender algo, mas também de transformação de hábitos e vida saudável. Então, vem com a gente, porque o papo tá só começando. Olha, compartilha, manda para os amigos, manda para a família, porque a gente quer aqui compartilhar toda a experiência, toda a alegria em servir da Adna e do Ben também. Bora pra cima! Olha, eu tenho algumas perguntas pra Adna aqui. Você acha que eu não me preparei? Tem que se preparar para uma profissional de alta performance. Bem, me permita só Claro. uma interrupção. Quando você fala assim, esse podcast é para quem vende, para quem não vende, na verdade, viver é vender. Opa, Porque a muito gente bom. tem a percepção de que venda é troca de serviço por dinheiro ou produto por dinheiro. É isso aí. E a gente esquece que vender é confiar, bem. A partir do momento que você pede algo para outra pessoa e ela fez o que você pediu, ela ouviu a sua orientação, significa que você conseguiu se vender para ela. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa visão pequena em transformar, ou então em correlacionar a venda com dinheiro. Verdade. E o dinheiro, ele é um resultado, ele é resultado de um processo. Então, eu costumo dizer que se você está vivo, você precisa entender o sinônimo da venda. Primeiro, porque venda é liberdade. Foi onde eu encontrei a minha liberdade. E liberdade de escolha, bem. De você poder sentar num restaurante, não precisar olhar quanto é, você poder escolher um hotel bacana e não você dizer, hotel para mim não me importa, porque eu não fico no hotel. Não, nós nascemos para o que é melhor, para o que é bom. E tudo isso, bem, é através da venda. É verdade, você tem toda a razão, Adna, porque médico vende, engenheiro, agrônomo, economista, o contabilista, todos são vendedores de ideias, projetos, tratamentos. Então, tudo na venda é vender. E eu tomo nota, viu? Já tomei nota aqui, ó. Vender é viver. Que legal, Adna. Você tem toda a razão. E muitas vezes as pessoas enxergam só essa questão da pecúnia, né? Isso. Eu vendi um produto ou um serviço e recebi um pagamento em troca. É muito mais do que isso. Isso não é tudo, não é o suficiente e não é sustentável. Porque é aquela história, o bom cliente, na verdade, o bom vendedor é aquele que conquista o cliente mais que uma vez. Porque vender uma vez é fácil, bem. Boa. É você entender, poxa, vendi, tchau, recebi o dinheiro, você como vendedor não está sendo responsável com o seu cliente. Agora, quando você vende 2, 3, no mínimo satisfação houve. Verdade. Existiu a satisfação. Verdade. Então, a gente precisa começar a desmistificar o que é vender. Porque vender realmente... Adna, vender é fácil? Não. Gente, viver é desafiador. Vender é receber não, é ser rejeitado. A vida, bem, é receber não, é ser rejeitado. Quantos nãos nós recebemos? Exatamente, é isso. E está totalmente relacionado isso ao esporte, né? Total. Porque você está recebendo o não a todo momento do teu corpo, da tua mente, da tua alma, né? Falando, olha, para, o que você está fazendo? Desiste, o que você está fazendo? E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Se em algum momento no esporte ou nas vendas você pensou em desistir, e o que você fez para continuar? Bem, eu tenho um porquê. E o meu porquê, ele está correlacionado demais ao meu poder de liberdade, de escolha. E eu sei que tem muitas mulheres que também têm essa necessidade, mas preferem ir para o campo da justificativa. E muitas vezes não é consciente, é inconsciente. A justificativa é inconsciente. Consciente. É porque eu tenho meu filho, é porque eu tenho meu esposo, é porque você é privilegiada, para você é diferente. Bem, a gente não sabe da vida das pessoas nos bastidores. A gente vê somente o palco, mas a gente não sabe como foi hoje, pela manhã, quando você acordou. Será que foi bacana a sua manhã com sua esposa, com seus filhos? Todos os dias vão ser assim? Não. Agora, desistir, bem, é quando a gente começa a agir com a nossa criança. Boa. Porque adulto que quer ganhar como adulto que quer se destacar como adulto e adulto que quer crescer como adulto, ele tem que agir como adulto. Ele tem que entender que os processos vão existir, que o processo faz parte, que você tem que pensar o que de pior pode acontecer se não sair como eu planejei. Mas desistir, bem, não é para adulto. Não é para adulto, concordo contigo. Porque quem aqui que está nos assistindo não pensou em desistir? Nossa. O ponto é, nós estávamos falando um pouquinho antes no nosso aquecimento, aqui no nosso warm-up, aqui, gente,
como o momento está desafiador, Adna. Muito. Brasil, crise política e econômica, juros altos, clientes inseguros, equipes naturalmente inseguras. Eu rodo esse Brasil todo, né, Adna, com o método Arena de Vendas. Sim. A gente roda os 26 estados e Distrito Federal também, agora estamos para a América do Sul também, e vendo o seguinte, pessoas apáticas, sim, pessoas sem esperança, gente antiga de mercado que nós conhecemos, frente a esse peso, esse momento desafiador. E aí que cabe a resiliência. Isso. Aí que cabe a consistência. Porque sempre é uma verdade. Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço. Então, é a verdade. Você tem que encontrar o teu lenço. Isso. Olha, mas... Daí é a justificativa que a Adna acabou de falar. Chega de mimimi e justificativas. Isso. Eu adoro no esporte, como você falou, essa consistência, essa resiliência, e eu adoro disputar comigo mesmo. Sim. Não é? E a maratona, eu acho que é isso, né? O triatleta é você com você mesmo e não tem ninguém para te ajudar. Quem vai chegar lá na linha de chegada é você e Deus. Ninguém vai lhe colocar no braço. Ninguém vai colocar no braço. Verdade. E bem, quando você fala de momento desafiador, a verdade é que o momento desafiador, ele sempre existiu. E dependendo do modelo de negócio que você está pensando e se está diante da crise, do momento do mercado, a gente precisa entender que o que não pode negligenciar é a nossa mentalidade, o ambiente que a gente frequenta e o quanto a gente está disposto a investir. Porque, bem, se a gente não trabalha a nossa mentalidade justamente para entender o que você está falando, enquanto uns choram, outros vendem lenço, enquanto você não trabalha a sua ambiência, porque é muito cômodo você estar num ambiente onde as pessoas dizem, é assim mesmo. Não, mas a coisa tá difícil, não. Você vai fazer o quê para mudar? Boa. E um outro ponto importante, bem, é investir, porque não existe ambiência sem investimento. Bem, para ter uma pessoa no nível de consciência que você tem, no nível de estudo que você tem, para estar ao teu lado tem que valer a pena. E talvez as pessoas digam assim, mas é porque bem é interessante. Pense como quiser. Para hoje ter uma estrutura de um profissional ao nível de Ben Jeder, teve muito investimento. Então, não dá para estar em qualquer ambiente, com qualquer pessoa e investindo pouco. É uma frase que eu costumo dizer muito, que eu costumo falar muito, a gente investe o que não tem para ter. Então, o momento está difícil, ok. Cadê a solução? Ela é através do investimento, ela é através da nossa mentalidade, porque... Do reinventar-se. Isso, e assim, bem... A quantidade de pessoas adoecidas mentalmente, preocupadas com coisas que não vão acontecer, emanando energia para situações que não deveriam ser emanadas e desabafando com pessoas erradas. Porque o lugar de trabalhar a mentalidade é em sala terapêutica. Não é com um amigo. Às vezes a gente... Pô, nosso amigo tá cheio de BO. Aí a gente para ainda levar os nossos problemas para o nosso amigo, entendeu? Bem, então, ou ele vai nos ajudar porque ele vai querer aliviar. Sim, ele vai passar a mão, né? Vai passar a mão. Vai passar a mão. Ou ele vai te puxar para pior, porque ele não é terapeuta. Então, a gente precisa entender que, independente do momento que... Não é que a gente vai negligenciar, bem, mas nós temos essa responsabilidade como transmissor de mensagem de comunicação, de trazer autorresponsabilidade, de fazer as pessoas entenderem que, independente do nível que elas estão, se a vida está boa, é a responsabilidade delas, se está ruim, é a responsabilidade delas também. E que o choro não é a solução, porque ninguém vai te botar no braço. Boa. Perfeito, perfeito. Adna, me conta, qual é a tua cidade? Você é nascida onde? Petrolina, Pernambuco. Isso. Olha, um beijo enorme para todos os pernambucanos, em especial Petrolina. Eu sou um gaúcho de Porto Alegre. Olha, esse Brasil é maravilhoso, gente. Sul do Brasil, nordeste do Brasil. Olha que legal, essas diferentes culturas é que fazem o nosso país ser tão apaixonante. Quem vem de fora se apaixona pelo Brasil. Isso. Pelo sorriso da brasileira, pela alegria da brasileira. Isso é admirável, Adna. E olha, sabe o que eu admiro na Adna, gente? Ela falou de uma coisa muito poderosa. Ambiência. E não tem como não ter investimento para ter ambiência. Adna, desde que eu a conheço, e nós nos conhecemos somente pelo online, nós nos conhecemos na pandemia, gente. E fizemos mentoria, cursos juntos, mas sempre à distância. Eu vou dizer uma coisa que sempre me chamou a atenção na Adna, e você vai ver nas postagens dela.
a elegância, o bom gosto. Ou seja, ambiência, daí já vem uma frase. Ó, eu adorei. Olha, pega a frase de Adna. Venda mais caro para mais pessoas e por mais vezes. Vou falar de novo para você. Venda mais caro para mais pessoas e por mais vezes. Olha que poder. Olha, essa é uma frase com ousadia. Sim. E para alguns até um pouco de narizinho empinado. Me conta, Adna. Me conta o que representa essa frase na tua vida e o que vai representar aqui, ó, para toda a nossa audiência. Você quer vender por preço? Qualquer um vende preço. Eu quero ver você vender valor. Adna, me conta. Bem, é interessante falar sobre isso, porque dentro da venda, existe a venda de produto, que o cliente olha, gostei, não gostei, ok, tchau. E tem a venda de serviço, que são os chamados prestadores de serviço, que o cliente paga sem saber se você é bom. Perfeito. É você que garante para ele, vem que eu consigo te ajudar. Só que quando você é prestador de serviço, bem, o seu custo ele é elevado. Sim. Porque para você ser um prestador de serviço, que você vende aquilo que o teu cliente não consegue ver, que o teu cliente não é palpável, não é tangível, você precisa ser bom. É verdade. Quando você se garante. Por quê? Porque o cliente, ele não quer saber da tua promessa. Ele quer saber que você cumpra o que você prometeu. E aí, o que é que tem por trás de um prestador de serviço? Bem, é um cuidado com imagem, é o cuidado com a comunicação, é o cuidado com os ambientes que frequenta. Então, assim, para um prestador de serviço sustentar uma empresa em pé... Bem, bora falar do bem empresa, bem independente da arena. Sim. É terapia, é odontologia em 6 meses, limpeza desse sorriso aí. É cabelo, é esporte para você não endoidar. Então, você não pode dar os seus pitis emocionais. Por quê? Porque o cliente ele precisa de você independente do seu estado emocional. É problema seu como você tá. Então, por trás de um prestador de serviço, tem uma estrutura que ela precisa ser sustentável. E se ela não é sustentável, ela não garante e não segura um profissional com qualidade. Então, ou você entende que o que você vende, agora é aquela história, você é um profissional caro para vender caro? Porque não adianta também você querer ser o profissional que não investe, que lê, não porque eu li. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, foco a gente aprende sendo focado, disciplina a gente aprende sendo disciplinado, não é lendo livro. Porque o livro a gente lê, daqui a pouco a gente nem lembra, mas executando bem, quantos nãos tu recebeu nas tuas primeiras vendas? Eu continuo recebendo. Talvez tenha amortecido porque você desenvolveu. Isso. Então, assim, só que foi a quantidade de não que fez com que você se tornasse o profissional que você é pela sua experiência bem. Então, o bem, quando começou, não é o mesmo valor do bem que é hoje e não vai ser que é aquilo que a gente conversou no nosso último almoço. Bem, bora vender acesso. Porque você já chegou no nível de acesso. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala sobre vender mais caro, não é audácia. É porque, para o empresário, bem, pensa comigo. Existe faculdade, existe MBA, existe curso. Empresário aprende com empresário. Não aprende em faculdade. Quantos formados pela faculdade que diz assim, eu só aprendi a ser empresário sendo, ok. E quanto teu caminho poderia ser encurtado, ou você poderia encurtar o caminho de outra pessoa se você tivesse uma troca de alguém que passou pelo que você passou? Excelente. Então, isso tem um preço. Então, vender mais caro, você vai vender se você for o mais caro. Boa. E tem de se preparar para isso. Não tem para onde correr. Não existe valor se não tiver conteúdo. Não. Não sei se você já ouviu aquela história. Certa vez, um navio, um transatlântico, ele parou de funcionar. E ele foi para o cais. Daí não resolviam o problema e chamaram um especialista daquele tipo de problema de motores. E ele esteve lá, veio com a sua malinha, um homem experiente, com mais de 50 anos, e ele falou, onde está o navio? O navio está aqui, então vamos lá. E ele entrou na área de máquinas e lá o pessoal ouviu alguns barulhos. Pá, pum, pim, pum, pum. Depois de meia hora, ele saiu. Pode dar partida. E os motores funcionando, nossa, tudo cadenciado, incrível. Qual é o preço? $100 mil. O quê? $100 mil? Você tá louco? Você tá louco? Como assim você trabalhou meia hora e custou $100 mil? Sim,
esse é o preço de colocar esse navio para funcionar. E eu me tornei um especialista durante algumas décadas para trazer essa solução. Mas não tem problema. Se o senhor não quiser pagar, eu retiro o meu serviço. Pode ser? Eu já vou lá e já resolvo. Sim. Não, 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 não. Vamos pagar os $100 mil. Sim. Então, muitas vezes, o tempo e a agilidade que nós temos para resolver ou trazer talvez até uma solução imediata para o cliente, como estratégia, o cliente acaba não valorizando se nós não trouxermos da onde viemos, o que estamos entregando e qual o resultado esperado. Então, vender-se é muito importante. Então, não basta uma apresentação bonita. O teu conteúdo, ele é relevante? Sim. Ele traz transformação, você traz a solução, você estudou a dor do cliente, Sim. você sabe o que ele precisa, você está sabendo o que está acontecendo no mercado, você está sabendo no teu segmento quem são os teus maiores competidores, eles estão entregando o quê? O que você está entregando de diferente? Isso. Então a gente vive muito automotivo. Isso. Né, Adna? E é interessante quando você conta essa história, bem, que se você observar na entonação da própria história, a segurança que ele fez o conserto e a segurança que ele disse, então tudo bem, eu vou lá deixar do jeito que estava. Porque um vendedor que se garante, ele é um vendedor que ele sabe o valor dele. Um vendedor que se garante é um vendedor que entende que quando o cliente não contrata ele, quem perde é o cliente. Boa. Só que isso é uma construção de investimento. Bem, não é do dia para a noite e outra. Ainda tem um ponto interessante. A minha terapeuta, ela precisa de terapia. Nós, como mentores, nós precisamos de mentores e o nosso mentor precisa de mentor. Só que a gente acredita, tende a entrar na armadilha do conhecimento, na zona de conforto e dizer assim, não, eu já sei, eu já fiz, eu já faço. A gente bate o carro por falta de habilidade de dirigir, bem? Não, perfeito. É isso. Acontece. Distração. É isso. O excesso de segurança. Quantas vendas? Essa venda é certa. Essa venda aqui tá certa. E o cliente não compra. E escorre por entre os dedos. Quantas vezes? Você sabe o que a gente está falando, né? Pois é, eu não conto nunca com o ovinho na galinha. Enquanto ela não botar. Isso. Enquanto ela não bota o ovinho, no caso, na venda, o que é? Contrato assinado. Até contrato pode ser rescindido. Isso. Imagina sem contrato. Muitas coisas acontecem no mundo corporativo, das vendas e tudo mais. Nós trabalhamos muito o automotivo. Nós trabalhamos 4 rodas, 2 rodas, maquinaria agrícola, que é muito poderoso, representa o agronegócio praticamente 1/3 do PIB brasileiro, e nós vemos aqui o poder do Brasil como agronegócio. Mas as particularidades são diversas, eu preciso me conectar ao cliente. Isso. Cada cliente tem a sua particularidade, então independente do segmento que você atua, serviço, produto ou outro projetos que você vende, tem de ter conhecimento. Total. E isso requer dedicação. Total. Porque, por exemplo, quando você fala que você vende o automotivo, as pessoas elas não compram um carro pelo mesmo motivo. Um é por necessidade, a outra é por status, a outra é por sonho, porque é o sonho, porque andou a vida toda de ônibus. Então, assim, o copo com água está aqui para eu vender. A primeira pergunta é, quem é que precisa desse copo com água? A segunda é, por que ele precisa? Porque é o porquê que eu vou vender para ele. Perfeito, perfeito. Porque, olha só, falando ainda no mercado de luxo, quem compra Porsche não precisa de uma Porsche. Quer comprar uma Porsche. Nós estamos trabalhando com a marca Fend, do grupo ACO, que é a Porsche das máquinas agrícolas. Sim. O cliente não precisa comprar Fend. Ele quer comprar Fend. Esse é o porquê. Isso. Esse é o porquê da Adna. Não é necessidade, gente. Venda nem sempre é necessidade. Sempre venda é emoção. Tem que entender o nível de ego. Qual é o momento do cliente, né, Adna? O que eu vou atender? E quando isso acontece, merecimento, sabe, bem? Ele olha e diz, eu mereço. Às vezes ele olha e diz, é um sonho, porque ele viu aquilo muito em filme, porque ele tem alguém que admira que também tem. Então, cada um tem o seu motivo. O problema é que a maioria dos vendedores querem vender pelo motivo deles. Pelo desespero de cobrança de meta, porque nada. Quanto mais o cliente venda, Mário Magalhães, que é o mentor de Flávio Augusto, ele tem um princípio da venda que se chama SND. Se valorizar, não fazer questão e deixar a situação na sua mão. Porque quanto mais você quer vender, menos você vende bem.
E é isso, porque entra em estado de desespero. Isso. É desesperador, o cliente ele sente o cheiro do desespero, viu, gente? O cliente cheira isso, daí se torna um ambiente inseguro e não acontece. Isso. A grande maioria, ou se acontece, é cheio de trancos e barrancos. Eu não gosto de trancos e barrancos. Não. Não sustenta. Eu adoro clientes exigentes, alguns chamam de chatos. Eu não tenho cliente chato. Nós temos clientes exigentes. É isso. E esses clientes exigentes nos ensinam a antecipação, nos ensinam a preparação e assim a gente consegue entregar muito mais. Eu tenho mais uma pergunta para você, ainda falando nesse ambiente de valor. Qual o erro mais comum que impede alguém de vender mais caro e como corrigir isso na prática? Para vender algo mais caro, o ideal é que você tenha experimentado isso que você vende, esse algo que você vende. Por quê? Se você vende algo, vamos botar um ticket médio aqui, no valor de 200k, e você nunca comprou algo de 200k, a tendência é sua mentalidade entender que você não está sendo congruente. Então, na hora que o cliente, o preparo para vender para um cliente de high ticket é diferente, bem. A autoconfiança, ela precisa estar elevada, a autoestima, ela precisa estar elevada. E aí, quando o cliente titubia ou então traz uma objeção, a sensação que dá do vendedor que não experimentou aquele ambiente ou aquele valor, que não teve acesso, é mais ou menos assim. É verdade, é caro mesmo, é verdade. Ele já vai recuando, o próprio corpo recua, que é a comunicação não verbal. E um outro ponto que também, Adna, então não dá para ser desenvolvido? Dá, porque uma pessoa que ela vende high ticket, no mínimo ela tem ambição. Então, se ela não teve acesso àquele tipo de produto por aquele valor, ela quer ter. Sim, e, bem, tudo que a gente quer e a gente quer com muita vontade, a gente tem, bem. Eu acredito. Por isso que existem treinadores que vão para a fase do perfil comportamental, né? O perfil comportamental, ele é importante, só que ele não deve, eu acredito que ele não deve ser levado ao pé da letra. Por quê? Porque qualquer ser humano que quer algo, ele desenvolve. Adina, mas se ele quer, ele desenvolve e desenvolve com muita inteligência e muito resultado. E aí vem o segundo ponto, bem, que a gente precisa entender como vendedor, que nós não podemos medir o bolso do nosso cliente pelo nosso bolso. Ótimo. Isso, Adina, isso para mim é um ponto fantástico. Para vender Rolex, eu preciso ter o Rolex no pulso? Não. Para vender Porsche, eu preciso ter Porsche na garagem? Não. Para vender uma bolsa Louis Vuitton, eu preciso ter Louis Vuitton? Não. Mas eu tenho que entender o que isso significa na vida do meu cliente. Isso. E é o que você falou, tem de experienciar. Quando a Adina quis dizer, não é você comprar para experimentar, não, mas vai viver esse ambiente. Gente, o benchmarking é fundamental. Vá numa loja de alto padrão, vá numa concessionária de alto... cheire o lugar. Isso. Porque tem cheiro diferente, tem música diferente, tem atendimento diferente, tem o vestir das pessoas que estão te atendendo é diferente. Então, frequenta o shopping de alto padrão da tua cidade ou da cidade vizinha, conheça, viva isso. Sabe o que acontece? Existe uma síndrome terrível e eu tive de tratá-la muito na minha vida. A síndrome do cachorro vira-lata. Como é, bem? É a não achar-se merecedor. Mentalidade. Por quê? Origem humilde, de Porto Alegre, imigrante, mãezinha cabeleireira de bairro, mãezinha beijo, estava com a minha mãezinha há 2 dias atrás, aniversário do meu paizinho lá em Porto Alegre, pessoas simples, humildes, que não tiveram oportunidade de estudar. E aí, um dia, talvez na minha infância, alguém disse, isso não é para você. Mas eu quero. Isso não é para você. Até para nos proteger, às vezes. E não é maldade. Para não nos frustrarmos. Então, eu tive de aprender através de pancada, através de muito chorar, a valorizar-me. De que maneira? Eu posso ter nascido vira-lata, mas eu tenho pedigree. Eu tenho sangue bom e eu vou desenvolver essas habilidades. Eu vou falar outras línguas, eu vou me tornar especialista e ninguém vai ser melhor do que eu. Ninguém vai entender sobre aquele assunto específico como eu entendo. Isso é impossível? Impossível para você. Porque o Walt Disney tem aquela frase incrível. Eu adoro o impossível,
porque lá a concorrência é menor. Isso. Eu adoro o impossível porque lá a concorrência é menor. Então, quando a gente busca um impossível na nossa vida, a gente se prepara mais, a gente se antecipa mais, nós cuidamos mais dos detalhes e aí nós nos destacamos. A matemática, ela não foge à verdade da vida. 1 mais 1 é 2, Isso. mais 1 é 3, mais 1 é 4, não é, Exatamente. Adna? Por isso que é importante trabalhar a mentalidade e vivenciar pelo menos o ambiente e a experiência do que você vende. Porque o próprio Jota fala, né? O que a gente vê não tem como desver. E é isso. Quando você experimenta aquilo, você começa a entender o valor, por que aquilo custa, o quanto custa. E aí você começa a trabalhar a sua mentalidade, porque como você falou, são crenças, é como nós fomos criados e é como quem nos criou foi criado. Então não tem aquilo que eu falei no início do podcast. A gente só dá aquilo que a gente tem. Eles dão pra gente o que eles tiveram bem. Hoje a gente tem possibilidade de terapia, hipnose, mentoria para trabalhar a nossa mentalidade, pra gente entender qual foi o momento da nossa vida que nos disseram que não, mas a gente quer o sim. Eles não tiveram. E eles, muitas vezes, quando eu sei muito disso, porque sempre que eu converso com minha mãe, às vezes ela fala algo que eu detecto que é crença. E aí eu digo, calma, não pensa assim. Por quê? Porque a forma como ela acredita, ela quer me criar. Perfeito. Mas criou. Não é maldade, porque criou. Porque Exato. A criação, bem, ela vem junto com a proteção. É tipo assim, eu prefiro que você não sofra. Exato. Não arrisca, então. Isso. Não arrisque. E é isso, eu também vivo isso com a minha mãezinha. A minha mãezinha, ela tem muito medo das coisas. Ela tem... E eu tava pensando, uau, por que eu não sou medroso, hein? Porque eu fui treinado a ser medroso, Sim. Mas eu não sou medroso. Então, como nós precisamos entender as pessoas que sempre nos amaram e sem perceber, às vezes nos treinaram de maneira a não entregarmos o nosso verdadeiro potencial. Isso. E isso é um grande desafio que você que está nos acompanhando aqui, olha lá, hein? Segue a Adna. Tá gostando desse papo? Eu tenho certeza que aqui é um papo para transformar a tua visão de vida. Porque não é só sobre vendas, não, gente. Nós estamos falando sobre transformação, sobre ambiência, visão de mundo e, claro, de encantamento de pessoas. Adna, que gostoso esse papo. Mas tem mais perguntas aqui. Olha, você falou também de continuidade. Eu concordo. Vender para uma vez, qualquer um vende. Quero ver continuidade. Continuidade é o grande desafio de qualquer negócio. Sendo assim, o que impede as pessoas de construírem um relacionamento de continuidade com os clientes? Primeiro, sem sombra de dúvidas, é o receio de vender novamente e levar um não, porque venda é rejeição e nós não suportamos ser rejeitados. E aí a gente esquece que o não, ele já existe. Às vezes a gente fala assim, porque se eu perder esse cliente, perder como? Ele não é seu ainda. Você não vendeu. Adna, mas se eu fizer isso, eu vou perder. Epa, perder como? Você não vendeu, ele não é seu. Então, é a gente fortalecer a nossa mentalidade, primeiro para entender que venda é não. Eu fui um dia desse no podcast com o Rodrigo Barbosa e ele me perguntou isso, venda é sim ou não? Venda é não. Bota isso na tua cabeça. Enquanto você não entender que a melhor forma de autoconhecimento é saber lidar com o não, com a rejeição, você vai estar sempre tendo comportamentos de desistir. A bebezinha vai desistir. E isso não traz resultado, porque era justamente como a gente estava conversando. Você vem aqui, cada atitude sua é um gole d'água. Você vai enchendo. De repente, você acredita que aqueles goles que você colocou ali não tá fazendo efeito e você simplesmente perde tudo. Porque, para construir é etapa por etapa. Para perder, parece que você volta do zero. Mas por que isso acontece? Porque é emocional, A gente não vê, a gente não enxerga o que tem ali no próximo degrau. Aí é mais fácil a gente desistir e ainda justificar. Então, o primeiro ponto é a gente entender que venda não, vai lá. Se você vê que o que você está oferecendo ainda faz sentido para o seu cliente, é o que eu volto a dizer, a responsabilidade é sua, oferece. Agora, só não dá para você estar sendo aquele vendedor malucão que quer a todo custo vender tudo para todo mundo e vender tudo para o mesmo cliente. Porque do mesmo jeito que o vendedor olha e diz, esse cliente não pode, ele olha e diz, esse cliente aí matei a pau, ele é rico. Só que ele esquece que ele está lidando com um ser humano que não é bobo. Perfeito. E acham que quem tem capacidade de compra, high ticket, está jogando dinheiro pela janela? Exatamente. Não existe isso, gente. Só nas novelas que você assistiu na sua vida.
Não existe desperdício de dinheiro. Não. Existe o porquê, como a Adna bem disse. Pô, mas essa pessoa comprou em uma bolsa, pagou R$ 100.000 numa bolsa. Teve um porquê nisso. Total. Não, mas isso não quer dizer que está jogando e desperdiçando dinheiro. Foi muito bem pensado. É ou não é, Adna? É, bem, porque assim, quando a gente fala de dinheiro, é uma coisa que minha avó me ensinou. Eu falo que eu não fui criada pela minha avó, eu fui treinada. Olha que legal. Minha avó é... É mesmo? Porreta? É. É viva a vovó? É. Olha. Como E é que aí, chama, a vó? Laide. Manda um beijo. Um beijo, manhinha. Alaide, um beijo. Um beijo, Alaide. E aí, bem, ela sempre fala assim, ó, o dinheiro a gente ganha e perde, nome não. E nosso nome, bem, o teu é Benjéder, o meu é Adna. Não, tem? Não tem, não. Não tem. Não tem. Você é a única Não Adna que eu conheço. Entendeu? Talvez tenha, mas não tem. Aham. E aí, quando a gente entende o poder do nosso nome e a construção para gerar credibilidade, bem, a gente começa a dar valor ao tempo e às outras pessoas. Boa. Porque quando a gente começa a entender isso, eu aprendi com o Roberto Chinachique naquele treinamento que a gente fez. Sim. Quando a gente começa a entender que... Eu cheguei a me arrepio. Quando a gente começa a entender que o palco que a gente sobe não é sobre Adna, é sobre as pessoas que precisam ouvir aquela mensagem ali, a gente começa a olhar para outra pessoa. Eu aprendi isso na Dale Carnegie. Eu fui trainer e diretora da Dale Carnegie do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, ok. Bem, na época eram 12 sessões, um encontro por semana, e o meu gestor, ele dizia assim, Adna, ninguém substitui você. Porque não é sobre você. Ali tem 20, 30 pessoas que deixou inúmeras responsabilidades para te ouvir e tá na expectativa da tua entrega. E elas não estão sozinhas. Quando o Ben vem para o podcast, Ben deixa os filhos, Ben deixa a Rosa, Ben deixa para estar aqui com a Adna. Sim. Então a Adna olha e diz, eu não vou não, vou desmarcar com o Ben. Porque não é só Ben. É Ben, é a equipe, é a família, é a responsabilidade. Então quando a gente para de alimentar o nosso ego e entender que nós não somos, nós estamos. Que qualquer comportamento nosso, ele pode alavancar, como ele também pode destruir toda a nossa construção do dia para a noite, a gente começa a dar valor às pessoas, porque, bem, nessas horas, só são as pessoas que nos salvam. Porque eu tenho certeza, bem, que pelo pouco que a gente se conhece, se amanhã você ouvir algo de Adna Andrade, você vai saber dizer se foi ou se não foi. Você vai dizer, Adna, Não, foi não. 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 Concordo. Adna, rapaz, eu acho que foi. Então, quando a gente começa a entender o poder que o outro tem na nossa vida, bem, a espiritualidade é tão perfeita que quando ela nos criou, o ser humano inventou o espelho, a selfie, mas a gente não se vê bem, a gente só vê o outro. verdade. Porque nós nascemos para esse mundo, para evoluir e ser útil na vida das pessoas. A gente não nasceu para, aqui a passagem, eu vi não. Porque até dentro do espiritismo que fala que existe vida após a morte, ninguém voltou para contar. Então, eu prefiro não arriscar, eu prefiro aproveitar essa vida e dar o máximo que eu posso para mim e para o outro. Sim, é isso. Olha, eu acredito que verdade, né? O que você falou, tem que ter propósito. Tem. E tem que ter emoção. Então, para mim, vendas é conhecimento, propósito e emoção. É o CPE. Tá. Conhecimento, propósito e emoção. Tá bom, você pode, ok, ter muito conhecimento. Foi como o Davi. Davi, quando ele foi desafiar Golias, ele tinha o conhecimento da funda, do arremessar a pedra? Sem dúvida. Sem dúvida. Você acha que ele ficava lá cuidando das ovelhas, tocando harpa e não treinava? Não, ele estava lá no campo treinando. Tanto é que ele matou um leão e um urso, mesmo sendo um menino. Então ele treinava. Sim. Ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo. Sim. Agora, quando ele entrou no campo de batalha para derrubar o gigante, ele tinha um propósito. Sim. Esse cara está humilhando o povo de Israel e está humilhando o meu Deus. Eu vou colocá-lo por terra. Tinha um propósito nisso. E claro, ele chorou. Teve emoção, ele teve medo. Ele teve coragem também, mas ele teve muito medo. Agora, aonde o teu medo está te levando? A estagnação, a paralisação, a desistir ou enfrentar e seguir em frente. Isso. Esse é o nosso desafio. Eu sou sempre desafiado pelos gigantes, Adna. Sim. A gente estava conversando aqui no início. Os gigantes me desafiam todos os dias, dizendo que eu não vou conseguir.
Daí sabe o que eu faço? Eu pego as pedras do meu alforje e jogo nesses caras. Eu coloco eles por terra. O que é essas pedras, Ben? É todo o investimento que eu fiz até hoje, o conhecimento adquirido, o nome que a Adna falou há pouquinho. Então isso tem muito poder. Agora, o que adianta eu ficar com todas essas pedras no meu alforje e não usar elas? O gigante vai estar em pé, porque eu preciso derrubar. Você acha que o gigante morreu com a pedrada? Não. O gigante Golias, ele caiu com a pedrada de Davi. Porque quando ele caiu por terra, Davi não ficou olhando para ele. Davi correu até o corpo dele, sacou da própria espada do gigante Golias e cortou a cabeça dele. Então não basta pedir a Deus, não basta ter conhecimento, você tem que agir. Isso. É a lei da atração. Bati e eu vou, bata e eu vou abrir para você. Então, a atitude do vendedor tem que ser vencedora, tem que ter coragem. Ser vendedor é ser corajoso, Total. não é isso? Total, porque assim, muitos querem, mas poucos estão dispostos a entender o processo e pagar o preço. Bem, Pagar. eu recebo, vê se contigo também é assim. Eu recebo ligação todos os dias de gente dizendo, sabe como, bem? Ah, Dina, me indica um vendedor. Que loucura. Quer o número da Mega Sena? Mais fácil. Por quê? Porque as pessoas não querem se desenvolver como vendedoras. O gestor, o vendedor, quem quer um vendedor, precisa entender que ele só vai atrair um bom vendedor quando ele for o melhor vendedor. Porque é ele que vai criar, é ele que vai desenvolver, é ele que vai acompanhar. E o mais importante, é o comportamento dele que vai fazer com que o outro queira ficar com ele. Porque, bem, ser vendedor, o vendedor quer trabalhar para ele. Um bom vendedor para trabalhar para outro tem que valer a pena, bem. E é verdade. Então, é consistência mesmo. Sabe uma palavra não, é uma frase que eu tenho usado e ela é criação recente. Seja intencionalmente desigual. Olha, eu vou falar de novo. Seja intencionalmente desigual. O que é ser desigual? É tudo que a gente está falando. Sim. É a matrix das vendas. Eu atendo bem quem compra, eu não me preparo, os dias são difíceis mesmo, e a vida é difícil mesmo. Essa é a matrix. Sim. Tem que sair da matrix. Tem que tomar a pílula vermelha. Sair dessa matrix, fugir dessa manada de hienas, de reclamões aí, porque todo o ambiente de vendas tem os reclamões, os chorões. Fuja dessas pessoas. Olha, estou falando para você, fuja das hienas. Busca as pessoas que querem ambição, que querem crescer. Ambição não tem nada a ver com... Hã? O que você está pensando? Mas ser ambicioso pode, deve, é o combustível. Sim. Que nos estimula, não é? Então a ambição é alegria em serviço, faz muita diferença. E é engraçado quando você fala de não esteja perto de pessoas, o quê? Bem, você falou? Hienas. E não seja essa pessoa. Isso. Porque nós somos influenciados. Isso. Sabe? Sem perceber, o ambiente, a ambiência, mais uma vez, ela nos influencia. Até porque é sabido que nós somos resultado das 5 pessoas que mais nós nos relacionamos. Isso. Se você se relaciona com pessoas que têm um português ruim, você vai falar o português ruim. Isso. Se você anda só com pessoas esculhambadas, você vai ser um esculhambado. Isso. Se você anda com pessoas derrotadas, o que você vai ser? Derrotado. É inevitável. Então é isso, é a lei da atração. Porque é natural que nossa mente... ela busca inconscientemente o que? A visão coletiva. Sim. Então, eu sem perceber, eu estou absorvendo todo o ambiente. Então, a gente precisa se aproximar de pessoas que brilhem, pessoas que nos inspiram. Até porque quando você está num ambiente que ele te tira do conforto, ele te tira do que tu tá habituado a fazer, que não é legal, que é ruim, ou você pede para sair, ou você começa a melhorar para poder ser vista e pertencer àquele ambiente. Ok, e se destaca. Não tem para onde correr. É isso, e você vai se destacar. Exatamente. Não é isso? Ai, que gostoso, gente! Ai, mas eu quero aqui, ó. Você tem algum erro? Alguma coisa que você fez que não foi legal? Que virou uma lição em vendas para você? Teve alguma coisa? No início foi
ter muito medo e receio do cliente que eu acreditava que era mais forte do que eu, ou seja, duvidar do meu potencial. Vou dar um exemplo, bora para a prática. Isso. Quando eu comecei a desenvolver o projeto da Dale Carnegie, o ticket para mim era um ticket muito elevado. Então, eu vivenciei o processo e depois a gente começou a levar para a minha região. E aí, quando eu ia falar para poder vender high ticket, tem que ser para grandes empresários, Sim. bem. E aí, eu lembro que uma vez eu fui vender para um empresário, ele segurou na minha mão e disse assim, quem é o treinador? Eu disse, a treinadora sou eu. Mas assim, respondi por dentro, né, remoendo. Como teve outra situação também de o cara perguntar o valor e ele dizer tá caro e pela minha insegurança eu quase responder para ele que realmente estava caro. E é interessante até trazer esse exemplo, porque é uma coisa que é um valor meu muito forte, bem, se chama congruência. Tudo que eu falo é o que eu já vivi. Eu não abro a boca para falar sobre algo que eu não vivi. Então, quando eu falei lá atrás que o vendedor ele precisa experimentar para ele não deixar a situação te dominar, é porque a gente está falando sobre vendas, mas mexe com os nossos valores, mexe com a gente se sentir menor, a gente se sentir pequeno. E aí, na época, a minha justificativa, na minha cabeça, na minha mentalidade, para o tamanho da minha mentalidade, que era pequena, bem, foi justificar, é porque eu sou daqui, eu sou nascida e criada aqui. Uhum. E eu precisei entender que ótimo que eu sou nascida e criada lá. Gratidão. Que se eu cresço lá, eu cresço em qualquer outra região. Perfeito. Então, para mim, eu acredito que o maior erro foi usar dos meus não resultados como justificativa. É uma coisa que eu não faço hoje, sabe bem? Eu sinto as emoções, mas eu sempre paro... Não resultados como justificativa de não conseguir. Isso. Entendi. Então, hoje eu olho para tudo que eu passo e aí eu penso assim... Exemplo, esses dias eu estava no escritório e um manobrista perdeu a chave do meu carro. Era 10 horas da noite, eu estava saindo de um treinamento. Uau! Na hora eu disse, tô com fome, tem remédio para tomar, porque eu estava gripada. Eu disse, vou pegar um Uber. Peguei um Uber e fui para casa. Durante o caminho eu pensei, se isso aconteceu, de repente foi um livramento e eu nunca vou saber. Então eu acredito que a maturidade, ela traz essas percepções para a gente. Uhum. E ela vem, bem, não é com a idade, é com investimento. Eu já investi muito, eu sou uma pessoa imparável. Eu sempre estou em mentoria, sempre estou em treinamento. Por quê? Porque eu entendo que a probabilidade é igual aprender a falar inglês. Isso. Quando você está aprendendo a falar inglês, você está num país de brasileiros. Então, você fala ali inglês com o professor e depois você volta a falar português. Sim, verdade. Então, se você não está trabalhando o tempo todo, a tua capacidade de expandir a tua mentalidade, você volta a ser o que você era. Inclusive, eu estava assistindo um podcast de Fernanda que ela dizia exatamente isso. Perguntaram assim para ela, a crença morre? Não. A cada novo desafio, a crença volta bem. Então, talvez o meu... Isso. E assim, eu precisei apanhar. Porque essa minha cabeça, essa minha transformação, ela não foi alguma coisa de errar. Não, bem, é um processo, requer um tempo. Então, até eu entender que a responsabilidade é minha, eu cometi erros. Erros de olhar para o outro, de olhar para o ambiente. Comparações. A dúvida, você duvidar, dizer eu não sirvo para isso. Quantos de vocês aí devem se perguntar? Por quê? Porque é muito mais fácil você acreditar quando você está tendo resultado e quando você não está tendo resultado. Porque o não resultado, ele também faz parte do teu processo. Porque, bem, se a gente recebe só sim, a gente não consegue olhar onde a gente pode melhorar. Quando a gente recebe um não, a gente para e pensa, o que foi que eu fiz de errado? Só que o meu erro era dizer, não, ele não tem dinheiro, é porque ele... Nós somos vitimistas. Eu transfiro a responsabilidade, claro. E porque eu não parei e olhei, poxa, onde foi que eu não tive a competência de gerar valor em relação ao que eu vendia? Uau! Olha, é se olhar no espelho, né? E não é fácil, bem. Não é. Eu acredito que o nosso maior desafio somos nós. Quando você fala assim, como é tua frase, bem... Seja intencionalmente desigual. Desigual. O que é o igual? O igual é o que falamos. Existe uma matrix que nós fazemos. E sem perceber que são as crenças, as construções da nossa vida. Isso. Agora, muitas vezes eu estou fazendo algo diferente e eu não percebo que eu tenho de ser intencional. Não. Tem que ter intencionalidade. Ah, mas o cliente vai perceber? Não vai. Não vai. Você tem de mostrar o valor. Ah, mas o cliente entrou num lugar bonito, ele vai ver que é um lugar mais caro? Não, mostra os diferenciais do lugar. Isso. Mostra os diferenciais de representar aquela marca, do quão poderosa é aquela marca, produto ou serviço. Isso é intencionalidade. O cliente ele tem de perceber o quão empenhado você está em servi-lo.
servi-lo. Olha, nós estamos aqui por você, esse lugar aqui, ele existe por você, e eu vou ser feliz e realizar primeiro os teus sonhos, depois os meus. Perfeito. Por isso que tudo está aqui. Só que isso é falado? Não, é no agir, é no olhar, é no responder, na atitude. Isso tudo é intencional. Só que eu coloco isso, não, o cliente vai perceber. Para de ser vira-lata. Para de ser vira-lata. Você tem que ser intencional. Tem que ter postura. Isso. Tem que ter o falar, tem que ter o olhar, tem que ter o vestir. Isso. Tem que ter conteúdo, o cliente percebe. Isso. E na sua fala, quando você diz isso, é desigual, né? Desigual. É muito interessante porque você só consegue ser desigual quando você entende a sua responsabilidade. Boa. Por isso que eu falei do campo terapêutico, porque na terapia, bem, para um amigo você fofoca. Aí o amigo faz, ele tá errado, ela tá errada. Para terapia, a terapeuta olha para você e diz assim, qual a sua responsabilidade? Aí você olha para ela e diz, minha? Você tá maluca? Não é minha. Aí ela começa a pontuar que é sua também. Que ele tem a dele, mas você tem a sua. Então, ser desigual é você começar a agir diferente dos outros, porque enquanto tem pessoas preocupadas, vão me julgar, meu amor... Quem vai te julgar não está construindo nada e tá com tempo para ficar olhando tua vida. Porque eu, quando estou com tempo, eu quero dormir. Quero dormir. É isso aí mesmo. Então, o nosso julgamento, ele vem, na maioria das vezes, da nossa mentalidade, da nossa cabeça. Por quê? Porque a gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem. Então, a gente está tão preocupado com o outro, às vezes o outro não está nem aí para a gente, enquanto a gente poderia estar se ocupando com outras coisas que nos tornassem melhor. Mas, bem, se encarar no espelho... Não é para qualquer um. Boa. Tem que ser muito caba macho. Isso que eu tô falando. Mas olha, Adna, eu quero te presentear com o meu livro. Olha, isso aqui já é com selo best-seller. Uau, Editora Gente. Isso, nossos amigos da Editora Gente. Beijo para todos. Adna, então esse aqui é a experiência encantadora de vendas. E olha o primeiro capítulo como fala aqui, para a gente começar a conversa. É legal, é preciso entender para vender. Isso. Esse é o começo, é o primeiro capítulo do meu livro, não tem como vender sem entender. Não é só entender o teu produto, o teu serviço ou o que você quer, mas é o mercado... Isso. Principalmente o cliente. E você, bem. Isso, entender você. Entenda o que é que te afeta, quais são os gatilhos emocionais que tira você do foco, que tira você do sério. E olha o 2 já, capítulo 2. Dias de luta. Todo dia. O primeiro capítulo todo dia. É entender para vender. O segundo é dias de luta. O terceiro, olha lá. Olho no gato, olho no peixe. Vendedor tem que estar vendo tudo. Você tem que olhar o 360. Então, eu quero autografar em seguida para você. Muito obrigada. Bem, quem quer comprar, acha onde? Olha, encontra na Amazon. Você encontra precinho especial. Vai estar aqui no descritivo aqui do nosso vídeo, do nosso podcast. Então, eu quero muito que você tenha a oportunidade de conhecer a experiência encantadora de vendas. Adna, você já ouviu uma expressão, certamente você ouviu nos lugares assim, Adna, eu tenho um vendedor, uma vendedora, eu queria 5 daqueles. E eu falo, gente, não são 5. Crie embaixadores. Então, os clientes... são os nossos vendedores. Isso. Então, o que eu quero dizer? Eu queria 5 Adnas. Não existe. Ninguém substitui Adna. Agora, será que eu não posso ter embaixadores de Adna? Totalmente. Pessoas que indicam, que recomendam e falam, olha, você tem de comprar com ela. E isso são os embaixadores. Então, crie embaixadores. Crie clientes que vão falar bem de você e vão recomendar. A recomendação é poderosa. Isso. E isso em high ticket, principalmente. Muito. Serviço, nós trabalhamos sempre B2B. Eu vendo para as empresas. Sim. Grupos econômicos poderosos. Sim. Ontem nós estávamos com a BYD e estávamos com Nissan. Estávamos com Yamaha ontem lá, então Valtra, Fan. Então a gente trabalha com marcas muito poderosas que exigem muito de nós. Então, quer vender? Tem que entender. E o melhor vendedor é um cliente satisfeito. Perfeito. Porque ele já acelera o teu processo de venda, já é uma venda garantida e ele não vai deixar a indicação dele quieta enquanto não comprar com você, se ele estiver satisfeito.
Boa, e assim vai recomendar. Ai, Adna, olha, estamos chegando já no final do nosso papo. E aí, tá gostando? Pois é, compartilha, manda para os seus amigos. Sabe, para aquelas pessoas que estão precisando ouvir palavras de verdade, manda para eles, porque aqui não fica... Olha, não adianta ser como o Davi, não. Não, tem que ser como o Davi. Davi podia ter ficado com as pedrinhas. Aonde? No seu alforje, mas não ficou, né, Adna? Ai, que gostoso, gente. Adna, quero mais uma coisa aqui. Me conta. Que conselho você dá? Eu vou pedir para você falar com as vendedoras, pode ser? Tá joia. Que conselho você dá para as vendedoras hoje? O que elas precisam ouvir para vender mais com valor? Seja autorresponsável, invista em você, frequente os ambientes que você merece e acredite no seu potencial. Não conte com o resultado, conte com tua atitude, porque atitude gera resultado. Atitude gera resultado. Gera resultado. Seja intencionalmente desigual. Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. E para encerrar, o que é vencer para você, Adna? Vencer é acordar todos os dias sabendo o que você vai fazer e dormir sendo grato. Porque não tem como a gente estar vivo se a gente não for intencional. Bem, essa sua frase para mim foi muito forte e eu estou levando como um presente. Não dá para deixar a vida levar, porque a vida ela é responsabilidade nossa. Incrível. Isso não quer dizer que ela não é desafiadora, que ela não vai ter dias difíceis, que a gente não vai sentir. Vai. Mas por que olhar só para os dias difíceis se a gente tem tanta coisa para agradecer, bem? Tanta coisa para agradecer e a gente não percebe. E não percebe. Como você falou, talvez aquela chave perdida temporariamente te impediu de sofrer algo muito pior. Isso. Não é? E às vezes a gente precisa ter essa sabedoria, como desde a queda das torres gêmeas lá do World Trade Center, ouvir os depoimentos das pessoas que machucaram o pé com o sapato novo, a pessoa que perdeu o ônibus, ou aquele que teve dor de dente naquela manhã, ou aquele que deu uma topada na cama e quebrou o dedinho e não pôde trabalhar. E todos reclamaram. Isso. Interessante que todos reclamaram e falaram depois, obrigado, meu Deus, por me trazer esse livramento. É isso. Então, acordar sabendo o que você vai fazer e dormir agradecendo pelo seu dia. Legal. Então, olha que poderoso, hein, gente? Ai, o que eu vou falar mais? Só posso agradecer. Eu que agradeço. Agradecer mesmo de você estar aqui comigo, compartilhando esse conhecimento tão rico, poderoso, abençoador. E olha, gente, nós queremos convidar vocês a seguirem Adna Andrade. Isso mesmo, ela é a única, é a Adna. Olha, conteúdo incrível, você vai aprender muito, porque a Adna é especialista em vendas e é mentora de mulheres, hein? Tem presente para Adna? Eu tenho um livro aqui, mas deixa eu pegar. Rosinha trazendo aqui para mim. Vamos lá. Aqui, obrigado. Obrigada, Adna, Rosa. tem um presente aqui, deixa eu ver. Onde tem mulher, tem presente, bem. As mulheres são maravilhosas. Mulheres são... aqui, ó, tem uma... que esse é o livro que eu vou autografar para você. E tem aqui uma caneca exclusiva da experiência encantadora. Amei. Aqui, ela tá presinha aqui, ó. Isso! Que legal! Então, gente, bom demais. Eu quero muito agradecer a Adna pelo carinho de estar aqui no Café com Ben. Gente, uma honra estar com vocês, dividindo todo esse conhecimento. Então agora, compartilha, manda pra frente, não deixa com você, guarda. Não. Compartilha. As pessoas querem coisas boas, então quando a gente divide coisas boas, as coisas boas voltam pra gente. Certeza. E muito obrigada por ter tirado o tempo de vocês. Nós sabemos que vocês têm inúmeras obrigações e estão aqui nos dando a honra da presença para aprender. Eu acredito que nós podemos ser melhores todos os dias e as pessoas que passam pelo nosso dia, não importa quem elas sejam, elas podem nos ensinar. Então, assim, muito obrigada, porque o tempo de vocês também nos ensinam o quanto é importante a gente estar presente para ouvir as outras pessoas, bem. Muito bom, Adna. Obrigado. Gente, então obrigado a todos que estão aqui no nosso Café com Ben. Desejo muito sucesso e olha lá, até o próximo Café com Ben. Pra cima!